Gravação iniciada. Então, pessoal, mesmo esquema de sempre, né? A gente está aí nas nossas aulas online, por enquanto. Então, eu vou deixar o grupo do WhatsApp aberto. Se vocês quiserem ir perguntando, interagindo por lá, né? Ficar alguma dúvida, vocês me mandam por lá, tá? E aí a gente vai conversar hoje sobre a prova e dar aquela revisada top na matéria, né? Para relembrar o que a gente viu desde o começo lá nas aulas presenciais e entrar também na unidade 2, que foi vista em partes aí por vídeos e nas nossas aulas online, tá? Então, em questão de prova, vamos conversar sobre ela. A nossa prova vai ser no dia 24/4, que é sexta-feira que vem. É a avaliação oficial 1, ela vai ser feita pelo AVA, né? Vai ser montado um questionário por lá. E o valor da prova é 1.000 pontos. E as unidades que eu vou cobrar é só 1 e 2. Então, aquela parte de fundações que a gente viu na semana passada, ela já é unidade 3. E aí a gente não vai cobrar ela nessa prova de agora, tá? Ela não vai entrar agora. Olha lá, tá entrando, galera. Tá? Então, a unidade 3 não entra ainda, vai ficar só unidades 1 e 2 para essa primeira prova, tá? Aí, nós vamos ter questões mais diretas, né? Temos alguns formatos de questões que a gente consegue fazer ali no questionário, e vamos ter questões abertas também, tá? Então, de novo, aquele aviso de sempre. Respondam com o seu coraçãozinho, dentro do que a gente conversa, né? Dentro do que a gente trabalha dentro da sala de aula, não precisa pegar a resposta pronta, tá? Sim, dá para saber quando a resposta é pronta, né? Então, vamos evitar essas situações aí para eu não precisar zerar a prova de ninguém, tá? É melhor vocês responderem ela parcialmente dentro do que vocês conhecem, né? Que vocês têm conhecimento e potencial para fazer isso, do que pegar uma resposta pronta ali do Google e eu ter que zerar a questão inteira, tá? Deixa eu ver, tem um aluno que mandou um áudio. Tô a caminho de casa. Chegando. Tá a caminho de casa, então tá bom. Então, galera, é o seguinte, a nossa prova ela vai abrir no horário da aula, então a gente vai ter essa aula aqui de 7h15, né, na sexta-feira que vem. O questionário abre nesse horário, e aí entre 7h15 e 8h30 eu vou estar disponível aqui no Teams para acompanhar vocês durante a prova, né, auxiliar em alguma interpretação de questão, alguma coisa nesse sentido, eu vou ficar disponível nesse horário. Como o professor Fabiano comentou com vocês lá no vídeo, né, a prova ela vai ficar aberta até dentro de 12 horas, né? Então, até às 7h15 da manhã do sábado, tá? A prova vai estar disponível lá no AVA, caso vocês tenham algum pico de energia, demora para entrar na internet, esse tipo de coisa, aí vocês têm um tempo aí para conseguir responder as questões, tá? Mas depois das 8h30, eu não respondo sobre prova, então eu vou estar disponível só aqui às 7h15 às 8h30. Fora isso, eu não vou responder ninguém, nem por WhatsApp, nem por e-mail, nem por sinal de fumaça, tá? Só para ficar bem claro, é o horário que eu vou estar disponível. E aí vocês podem entrar aqui para que eu consiga auxiliar em alguma situação específica. Beleza, aonde que vai estar a prova? Na aula, na sessão aula ali, na primeira unidade, sessão 1 da nossa matéria. Então, vocês vão entrar no próprio AVA lá de vocês, vão entrar na unidade, vão escolher a minha disciplina, né? Tecnologia das construções, noturno, né? Vão olhar lá a unidade 1, na sessão 1, na primeira parte, vai ter o questionário lá dizendo avaliação oficial 1. E aí, quando abrir, vocês conseguem responder, tá? Alguma dúvida em questão de prova? Tranquilo? Já estamos com 8, 7, né? Comigo 8. Em questão de prova, acho que está todo mundo na mesma página, né? Por enquanto. Beleza? Estou me familiarizando com as questões e tudo como que é o sistema. E vou montar a prova dessa matéria aqui em breve, tá? Para os que ainda não fizeram provas minhas, né? Acho que a maioria de vocês ainda não teve aula comigo nos outros semestres.
eu não cobro nada além do que eu dou dentro de sala de aula, do que a gente conversa dentro das aulas, tá? Eu não vou dar nada fora disso, né? A gente vai trabalhar dentro do material que eu passo para vocês, do que a gente conversa, dos trabalhos que vocês fazem, né? Não vai ser nada muito diferente disso aí, tá? Não tem pegadinha, né? Não tem número de norma, essas coisas eu não cobro, tá? Tinha alguns professores que cobravam. E aí vamos entrar aqui na nossa primeira parte, na primeira unidade ali que a gente conversou bastante sobre o cliente, né? A primeira unidade falava bastante desse primeiro contato e de como que a gente consegue fechar um projeto em si. Então, fechar essa questão aí para conseguir executar a obra em si. Então, ter esse contato, né? E principalmente a gente falava disso, né? De atender às necessidades do cliente. Então, que o projeto que a gente está montando, esse serviço, né? Que vai ser realizado através do contato do cliente com o profissional de engenharia civil, de construção civil, vai resolver as necessidades que esse cliente trouxer para a gente, né? Então, a gente precisa dessas primeiras conversas, precisa entender qual que é o objetivo do cliente quando ele veio atrás da nossa empresa, né? Atrás dos nossos serviços, para que a gente consiga atender isso da melhor forma e montar um projeto e uma proposta que seja coerente, tá? E aí a gente entrou nas responsabilidades técnicas, nos documentos principais, para quem está ali como responsável de uma obra, né, que a gente vai ter que ter ali para estar regularizado dentro do conselho que aquela obra está acontecendo. Para o nosso caso de engenharia civil, a nossa responsabilidade técnica está dentro da ART, a anotação de responsabilidade técnica, né? Lá no site do CREA a gente consegue preencher, dependendo do serviço que for realizado, e, né, paga uma taxinha, e aí a gente consegue começar a obra tendo tudo regularizado como responsável. Vai estar o teu número do CREA, sim, você é responsável, se der um problema, é o engenheiro que vai responder, tá? E aí, nós falamos também da parte de proposta. Então, dependendo da necessidade do cliente, quando ele vem, né, para exigir o nosso serviço, para pedir o nosso serviço, né, entre esse contato ali, essa conversa, a gente monta uma proposta em cima disso, que é um primeiro documento, né, um material que vai ser documentado ali para a gente ter em relação ao que o cliente estava pedindo. Então, descrevendo o serviço que vai ser executado, descrevendo qual é o histórico da nossa empresa para entender da onde que veio essa necessidade do cliente, por que a nossa empresa é capacitada para realizar esse serviço. Então, coloca um pouco do histórico, coloca os dados do empreendimento, coloca uma noção ali de preço bem inicial também, de como que vai ser feito, né? E aí a gente entra nessa primeira proposta, que já é um documento, né? Mas não é o nosso documento final. Então a gente conversou sobre isso. Um dos aspectos que eu trouxe aqui para revisão, né? Que a gente precisa lembrar que deve ter na documentação, é a descrição desse serviço, né? Que vai ser feita através dessas conversas, de qual que é a proposta, né, que a gente vai levar para o cliente para resolver essas necessidades dele, tá? Dentro disso, lá na primeira aula, né, as aulas estão todas disponíveis para vocês. Nós temos alguns outros itens que são essenciais na proposta, tá? Lembrando, todo mundo que está aqui, as aulas em PDF estão disponíveis no grupo. Vai ali do ladinho, 3 pontos, dados do grupo, tem um link ali na descrição. Lá estão todas as aulas em PDF, inclusive a aula de hoje já está lá. Eu sempre coloco elas com antecedência, né? Então, se vocês tiverem dúvidas de o que vai ter na aula hoje, né? Vocês podem dar uma olhada lá nesse link. Provavelmente a aula já vai estar lá. A aula de hoje é a aula 08, tá? E aí, na sequência, né, pessoal, a gente conversou bastante na primeira aula sobre os tipos de contrato. Quais são os tipos de contrato, o que eles envolvem em relação a o que vai ser responsabilidade da empresa, o que vai ser responsabilidade do cliente, né? Como que vai ser feito, se tiver uma variação de preço de material, se tiver alguma situação nesse sentido, como que vai ser feita essa troca dentro dos tipos de contrato. E aí, no contrato, a gente vai ter uma especificação muito maior em relação à proposta, né? Quando a proposta é aceita, a gente chega daí num contrato final.
definindo todas as etapas e todos os prazos para a conclusão dos serviços. Aqui, ó, etapas e prazos, né? A gente já vai cuidar com esses aspectos aqui relacionados no contrato, então vai ser muito mais preciso, mais específico dentro de como está o mercado, né? Na hora que o contrato está sendo redigido, quais vão ser as etapas, como que elas vão ser realizadas. E aí, claro, pessoal, nós temos vários tipos de contrato, né? Cada um deles vai ter a sua própria especificação. A gente tem os contratos por subempreitada, onde a gente tem a terceirização de um serviço, então a nossa empresa terceiriza, né, contrata uma outra empresa ou um outro profissional para realizar um serviço específico e daí se corresponsabiliza para que esse serviço seja feito dentro do preço e da forma adequada, né? Temos os contratos por preço máximo, onde eu preciso realizar a minha construção dentro desse preço máximo, né? Então não consigo ter uma variação. Todos esses contratos estão bem discriminados lá na primeira aula. O que eu queria era trazer essa pontuação ali de que são vários. Ah, mas eu preciso escolher um só tipo de contrato para fazer a obra inteira? Não. Você pode ter uma conversa com o cliente e fazer etapas da obra com, né, contratos diferentes, então com tipos de contratos variados. Dá para conseguir mesclar ali, não, aqui eu preciso, né, ter uma situação, um cuidado em relação à variação dos preços unitários. Eu quero que o meu cliente se responsabilize por isso. E aí a gente modifica o tipo de contrato. Não, aqui eu consigo trabalhar dentro desse arranjo de preço mesmo que modifique. Aí eu vou me responsabilizar em realizar o serviço, né? Nós temos alguns tipos de contrato que estão relacionados com as obras públicas, principalmente. E então a gente vai trabalhar com eles também quando for dentro das licitações e tudo mais. Tem alguns tipos de contratos específicos. Então é interessante que vocês conheçam esses modelos, né, e entendam o que está ali por trás de cada um. A gente falou disso bastante na primeira aula ainda, tá? Então, se vocês têm dúvidas ali quanto às especificações, lá na aula 01, né, tem as especificações de cada contrato, tá? Eu trouxe para a gente dar essa pincelada ali de entender a importância desse documento. Depois que a gente falou do contrato fechado, já preciso, já montado dentro do que a gente queria, a gente começou a falar de anteprojeto, de projeto e de custos, né? E aí, na parte de anteprojeto ali, nesse começo da execução da obra em si, depois que o contrato já foi assinado e o serviço sim vai acontecer, a gente comentou do quanto é importante eu conhecer o local da obra, tá? Se eu estou trabalhando com... deixa eu aceitar aqui. Com um local da obra específico, né? Então eu vou precisar, conhecer o local. É importante que eu vá e visite o local de implantação. Para quê? Para que eu conheça as condições desse terreno, né? O que vai acontecer quando esse terreno está... se esse terreno tiver com inclinação, eu vou precisar fazer um preparo do terreno, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre terraplanagem ali para frente. Tem mais alguém com o microfone aberto? Não, né? Eu tô ouvindo um chiado. Tá. Então é importante que a gente conheça como que está a nossa superfície, o nosso terreno, tá? E aí, o que é legal da gente fazer quando a gente tem a possibilidade de conhecer o local da obra já no começo, antes de realizar o projeto, né, o anteprojeto e o projeto completo em si, fazer um relatório fotográfico do local. Para quê? Para que a gente volte a consultar como que está esse equipamento, né? Como que tá o terreno lá na frente, ao invés de eu ficar fazendo revisitas. Então, fazer um relatório fotográfico desse local, para que sempre que eu tenho uma dúvida em relação a como que vai ser instalado,
quais que são as construções vizinhas que estão ali, o que a gente tem, né, de situação de pavimentação ali perto, quais que são as ruas e tudo mais. A gente tem um relatório fotográfico desse local. E, além disso, que a gente defina, junto à prefeitura do município, aonde está esse terreno, qual que é a regularização desse terreno dentro, né, das normas da prefeitura, qual é o seu zoneamento. Isso vai influenciar na execução do meu projeto, com toda certeza, né? A gente tem a parte de recuos, tem a parte das limitações em altura, então, dependendo da região aonde eu estou no zoneamento da cidade, isso vai variar e vai influenciar já no começo do meu projeto. Então, eu preciso conhecer essas etapas anteriormente, né, para não ter esse tipo de problema lá na frente de, agora eu vou ter que mexer no meu projeto arquitetônico, tá? E todo esse reconhecimento, pessoal, do terreno, né? Conhecer as localidades, conhecer as construções vizinhas, a gente fez um trabalho bem completo, né? Em relação a isso, ainda na sala, né? Na parte presencial, a gente chama de estudo preliminar. Então, conhecer o estado do nosso empreendimento ali, um estudo antes de começar a executar, antes de começar a realizar as nossas ações, tá? Um estudo preliminar do empreendimento. Deixa eu colocar um ponteirinho aqui. Beleza. E aí, galera, a gente partiu para conversar sobre a parte de anteprojeto. O que vai ser a parte de anteprojeto? São todos os desenhos que vão ser necessários dentro do projeto, tanto o arquitetônico, os complementares, né, os estruturais, então os desenhos que vão estar ali relacionados com o projeto. Só que são aqueles desenhos, né, principalmente o arquitetônico ali, que vai ser o primeiro que a gente vai montar, que vão variar. Então, é uma primeira proposta, um primeiro desenho, e aí nós vamos ter o quê? Reuniões com o cliente, vamos ter trocas, vai trocar o material, vai trocar as dimensões, né? Vai ter toda essa troca, essa conversa, para a gente chegar depois no projeto final. O que é ideal quando a gente fala de anteprojeto, desses primeiros desenhos, que eles já sejam realizados levando em conta as normas técnicas, pensando no dimensionamento dos espaços, né, relacionando com as necessidades do cliente, que a gente já começa a escolher materiais que provavelmente vão ser utilizados, já começa a escolher os nossos sistemas construtivos adequados, vai ser concreto armado, vai ser steel frame, vai ser wood frame, vou variar, vou misturar, quais vão ser os sistemas construtivos que vão ser utilizados. E isso vai nos auxiliar a chegar numa orçamentação inicial. Não, ela não vai ser aquela orçamentação completa e precisa, né? Que a gente já realizou um trabalho de algumas etapas de um empreendimento, ela vai ser uma orçamentação ali para dar um norte para o nosso cliente de valor de grandeza mesmo, né? Então, é um primeiro contato do cliente com os valores. Acho que é uma das coisas que o cliente mais aguarda quando ele faz essa primeira proposta, né? E entra na parte de projeto, é entender qual que é a grandeza de valores. Nós vamos ter, sim, uma variação, né? Dependendo dos detalhes, dos pormenores de cada etapa, mas aqui dá para a gente ter um norte do quanto que vai ficar, né, o nosso empreendimento utilizando os nossos custos unitários básicos ali dentro da construção civil, então aquelas tabelas que são atualizadas para que a gente consiga utilizar elas como uma base teórica ali, né, dentro da nossa região, tá? E principalmente, galera, quando a gente conversa aqui já sobre anteprojeto, pensar e muito na compatibilização dos sistemas. Então, cuidar com isso, tá? Para que a gente não tenha esse tipo de situação, né? Para que eu não precise passar um encanamento hidrossanitário no meio de uma viga, né? No meio de um pilar, tá? Então, pensar na compatibilização de sistemas, pensar nos projetos complementares em conjunto com o projeto arquitetônico, em conjunto com o projeto estrutural, uma conversa entre profissionais para que a gente tenha projetos que sejam, né, mais precisos, que tenham menos conflitos na hora que a gente for chegar na execução, para não ter que resolver um pepino como esse, né? Principalmente quando a gente fala de projeto estrutural, né, pessoal? Acho que é um dos grandes
problemas que a gente tem em obra é que o projeto estrutural ele é montado de uma forma e ele é feito daquela forma para resistir aos esforços da edificação. Ele tem um motivo para ser montado naquelas dimensões, para ter aquela quantidade de aço, para ter aquela distância de vão entre os dois pilares. E quando isso é mudado, ou quando a gente não tem a quantidade de concreto adequado, quando o elemento estrutural é modificado dentro, né, da obra na hora da execução, isso sim vai causar problemas, vai interferir na maneira como a edificação vai passar suas cargas, e isso pode gerar uma degradação da estrutura muito rápida, né? A gente vai causar ali cargas que não estavam pensadas num primeiro momento, vai causar espaços de degradação e de fragilidade que não eram para existir. Então, pensar na compatibilização de sistemas hoje em dia, né, para os novos profissionais que estão aí se formando, isso é essencial, isso é diferença de mercado, tá? Quem pensa em compatibilização de sistemas tem qualidade, né, na sua edificação, no seu empreendimento. E professora, Oi. Podia dar uma opinião aí também sobre esse assunto? Claro, manda ver. Uma coisa que eu percebo hoje em dia é que as pessoas, assim, tá lá na norma, lá tem os projetos elétricos, sanitários, telefônicos, assim por diante. Mas o que eu não vejo em muitos, né, projetos, por falta talvez dos clientes não saberem, a questão de segurança. Deixar eletrodutos para câmera, para monitoramento, para alarme, fazer também a questão de hoje de coleta de água, de energia. Então, eu não sei se os clientes não sabem ou se os engenheiros não querem prestar serviço, não querem ganhar dinheiro, sabe? Mas o que eu percebo é que não tem não só na questão estrutural, mas na questão, assim, de um simples eletroduto, sabe? São problemas pequenos e que eles geram um problema muito maior depois. Geram desconforto, geram problemas de segurança mesmo, né? Fica uma região perigosa e isso acontece muito. E é uma junção, né? Pelo meu entendimento, uma junção das duas situações. Tanto o cliente ele não entende a importância de ter esse projeto dessa forma, de manter a regularização normativa, de gastar um pouco mais de dinheiro para fazer desse jeito, para fazer do jeito certo. Por quê? Porque é papel de nós, como profissionais, explicar isso. E a gente acaba não explicando, né? A gente acha, não, mas ele tem que saber e tal. E a gente tem que chegar no meio termo de ensinar para as pessoas que estão ali comprando o nosso serviço, não, tem que ser feito assim. Por quê? Porque vai ser mais seguro, porque senão você vai ter problema lá na frente. Nós temos tanto problema com projeto elétrico, com projeto hidrossanitário, que poderia ser resolvido com pouco dinheiro e com pouco cuidado. São detalhes, né, que acabam passando batido ali no momento de execução, né? Mas na segurança, eu acho que eu não me expressei direito, é na questão de monitoramento mesmo. Porque as pessoas, tipo assim, câmera e alarme. Aí depois a pessoa sai colocando onde que dá, furando a laje para passar um fio e assim por diante. Uma cerca elétrica. Se você vai sair, onde vai estar a sua central na sua residência? Então, as pessoas até pensam na parte elétrica e hidráulica, na parte de telefonia e dados móveis. Mas hoje tem muito mais coisa, não é só isso, sabe? Sim, sim. Não, nós temos vários projetos que são, eu vejo assim, se os simples já são negligenciados, esses então que são ainda mais complementares, né, que vão surgindo depois dentro do processo de execução, são ainda mais deixados de lado, né? Ninguém entende a necessidade de fazer um projeto bem feito, de ter essa normatização e conhecer os processos e ter um profissional adequado para fazer e tudo. É muito complicado a gente entrar nessa cultura do porquê que tem que ser feito dessa forma, né? Qual que é a maneira mais segura e mais completa de estar fazendo. É uma dificuldade dentro da nossa profissão trazer essa cultura do fazer com qualidade, do fazer com segurança, e tudo é muito difícil. A gente vê isso em todos os lugares, né? Eu imagino que vocês, trabalhando na área de construção, tenham visto situações absurdas, né, em relação a esses projetos menores, a esses projetos complementares, a um descuido até com a parte estrutural também, que a gente sabe, vê que vai dar problema e ninguém liga. Tem toda uma cultura aí que tem que ser mudada, né, dentro desses profissionais que estão surgindo, os novos no mercado. A gente precisa
treinar os nossos clientes para entender o que é uma qualidade de serviço, né? Bem legal as pontuações, Evandro, bem interessante. É muito legal vocês trazerem esses contextos, né, do que vocês veem e tudo. Isso enriquece muito para que a gente consiga conversar sobre esses aspectos aqui, porque é tudo muito teórico, né, e muito passado aqui dentro de uma matéria, mas a gente sabe que o que a gente conversa aqui é para que vocês consigam pensar, ter essa lógica, né, como profissionais, para visualizar o que pode melhorar, né, no longo da nossa profissão. Não, mas eu vejo fazer isso, mas não precisa eu fazer isso, eu vou fazer diferente, eu vou fazer melhor, vou fazer com mais cuidado, eu vou explicar, né. Eu tive uma situação pessoal, né, quando eu me formei, que foi na casa dos meus pais. Eles têm um circuito elétrico ali muito antigo na casa e tudo, e eles instalaram um forno elétrico e começou a dar problema, chegou a derreter a tomada, né? E eu expliquei para eles a situação, o quanto aquilo era perigoso, que eles não tinham como fazer daquela forma, né? Eles só renovaram a tomada. Eu expliquei que tinha que vir refazer o projeto, organizar para eles e tudo, para que eles não tivessem em perigo dentro da casa. E eles não deram bola, né? Então, ficou um negócio difícil de você explicar, porque a gente tem a experiência teórica, a experiência, né, em campo ali, mas para você explicar para uma pessoa por que aquilo é segurança para ela, né, por que tem que ser feito dessa forma, enquanto ela não vê o problema acontecer, ela realmente tem dificuldade para aceitar. E daí eles queriam pôr uma torneira elétrica no mesmo circuito, né? Aí a conversa foi um pouco mais pesada, né? Para falar, não, gente, pelo amor de Deus. Mas, por enquanto, não colocaram, né? Conseguiram resolver a situação, mas é difícil de chegar nessa cultura do tem que melhorar, tem que fazer bem feito, né? Não pode fazer do jeito que você quer fazer e pronto, né? Fica difícil fazer isso. Tá? Quando a gente fala a gente falou ali dos anteprojetos, falou dessa parte de compatibilização, né, pessoal? Hoje nós temos vários softwares, vários materiais ali que nos auxiliam, ferramentas que nos auxiliam para pensar nesses projetos complementares, para fazer uma união desses projetos antes da gente fazer a execução, né? A gente fala muito da parte do BIM, do pensamento, né, com a plataforma BIM, juntar esses softwares e pensar na execução de um projeto mais completo, utilizando, né, todos os nossos conhecimentos, fazendo uma conversa entre os profissionais que estão realizando esses projetos complementares, tanto os grandes quanto os pequenos, né, ter essa noção ali de estar criando uma conversa mesmo e uma colaboração muito maior entre os profissionais. Isso é muito difícil também. Tem poucos profissionais que são abertos para conversar e para discutir projetos, né? Em relação a isso, uma das coisas que acho que é bem essencial para vocês dentro da universidade é fazer esses contatos, né, pessoal? Os contatos com os colegas da turma, saber quem trabalha bem com o quê. Vocês vão precisar desse tipo de contato quando vocês forem para a vida profissional depois de formados. Ter essa facilidade de conversa, ter esses contatos dentro do nosso meio, facilita muito para que a gente consiga ir cada vez melhorando essa questão da cultura, dos projetos, né, das obras, e aproximar mais de como a gente quer trabalhar e como quer ver a construção civil ir crescendo, tá? E aí a gente entra na parte do projeto em si, né, galera? E aí a gente comentou do projeto arquitetônico completo, então depois que são feitas todas as conversas, a gente chegar num projeto arquitetônico já fechado, com os materiais, com as dimensões que a gente quer utilizar, que o nosso cliente, né, tem a necessidade ali e foi nos passando. Junto com o projeto arquitetônico, entra o projeto de terraplanagem, né, para que a gente consiga a aprovação dessa obra para ela ser realizada, né, a aprovação lá na prefeitura, e nesse projeto de terraplanagem vai entrar a indicação de como que vão ser as movimentações de terra dentro do nosso terreno. Então, para que a gente regularize e chegue no nível que nós vamos utilizar, né? Então, indicação dos cortes, indicação dos aterros, como que vai ser feita essa movimentação, né? Eu dei alguns exemplos de projeto de terraplanagem, né? Se vocês forem observar lá nas aulas anteriores, tem alguns desenhos, né? Não tem um padrão específico, mas a gente consegue mostrar essa movimentação.
Depois que eu vou enviar esse material, né, para a prefeitura, e aí nós podemos ter o quê? Necessidade de correção para se adequar nas normativas, né, municipais, e aí faz a correção e aí manda de novo e tudo mais. Aí a gente sim, depois da aprovação, consegue pedir a licença para construção, o chamado alvará, para daí sim realmente começar a construir, né, fazer essa obra subir. E aí a gente conversou também sobre o projeto executivo. Esse aqui é bem legal, né? A ideia do projeto executivo, pessoal, ou dos projetos executivos, é que a gente coloque dentro do projeto arquitetônico, né, ou dentro desses projetos do estrutural, dos complementares, detalhes em relação à execução, para tirar dúvidas, para que a execução seja feita da maneira que foi pensada inicialmente, para que não tenha a possibilidade, né, de ter erro na hora que vai ser feita a execução. Então, desde detalhes de acabamento, né, como, por exemplo, aonde que a gente vai começar a colocar, a realizar o assentamento cerâmico, né, dentro de um banheiro, de uma cozinha, qual é a extremidade que vai ser utilizada, tá? Qual vão ser a espessura das camadas de revestimento, né? Quais vão ser os materiais que vão ser utilizados em determinado cômodo. Então, dentro do projeto executivo, a gente consegue fazer um detalhamento, né, de alguns locais ali onde a gente sente necessidade. Não é obrigatório, é uma escolha de vocês como profissionais, às vezes em algum aspecto é interessante, né? Por isso que é legal vocês conhecerem, tá? E aí a gente comentou sobre mais dois aspectos, deixa eu mudar a minha carinha aqui, sobre o desenho final, né? Que o que acontece? Tem vezes que nós estamos dentro da obra, né? E muitas das vezes isso vai acontecer e a obra vai modificar, né, durante a execução. Pode acontecer, dependendo das condições de terreno que a gente tem e tudo mais, a gente pode ter uma mudança ali do nosso projeto ao longo da execução, tá? E aí o que seria o ideal de ser feito, né, pessoal? Que essas mudanças, essas alterações fossem documentadas ao longo, né, do processo que elas vão acontecendo. Depois dessa documentação, a gente montar um desenho técnico final, colocando essas mudanças. Então, para mostrar como que ficou mesmo a nossa construção, o as-built, como construído, tá? Que é assim que a gente chama esse projeto, esse desenho técnico final, para mostrar exatamente os aspectos de como ficou o nosso projeto, tá? E aí, para fechar tudo, depois que a gente está com a obra concluída lá, a gente tem a documentação, né, do Habite, que vai entrar para possibilitar que o usuário habite o local, né, que a obra possa ser usada. E aí, né, teoricamente, a prefeitura vem e faz uma fiscalização na obra para ver se ela foi construída dentro da normativa que ela tinha sido aprovada inicialmente. E aí vai ceder o Habite para a obra para que possa ser utilizada, né, ali tudo dentro das regularizações, tudo certinho, tá? Beleza. Além disso, pessoal, a gente conversou também sobre orçamentos, né? A gente conversou bastante sobre orçamentação e aí vocês fizeram um trabalho bem legal, bem tranquilo, bem rápido, né, sobre orçamentação. Pegaram algumas, não foram todas as etapas da obra e fizeram um orçamento etapa por etapa ali, né? E aí a gente trabalhou principalmente com os custos diretos. Então, quantidade de material vão entrar nos custos diretos, né? Quanto de material que vai ser utilizado, quantos fios de aço vão ser utilizados, fio de 6 e 3, né? Quantos tijolos vão ser utilizados para vedação, né? Como que vai ser trabalhado cada um desses aspectos de material dentro da nossa obra. A gente orça isso, está dentro do custo direto. A parte de equipamentos também está dentro dos custos diretos. Então, né, a betoneira, a grua, os elevadores, né, vão entrar na parte de equipamentos também. E ainda, falando de custos diretos, a gente fala de mão de obra. Então, vocês orçaram, né, a hora dos profissionais e quanto de hora que ia ser utilizado em cada etapa. Então, aqui vai
tanto da hora do servente, da hora do pedreiro, quanto que ele ganha por hora, né? E colocaram esses aspectos lá dentro de cada etapa de realização da obra, né? Foi bem divertido, bem legal. E aí nós temos também, além dos custos diretos, que são sim mais palpáveis ali, né? Que a gente consegue visualizar com mais facilidade dentro da parte de orçamentação de uma obra, nós temos também os custos indiretos, que eles estão inseridos dentro da orçamentação através do nosso querido e amado BDI. Né? Vocês lembram lá da porcentagem do BDI, né? Que nós temos algumas fórmulas para calcular o BDI, dependendo de como está como que está sendo a sua obra, né? E você escolhe qual é a melhor formulação, quais são os custos indiretos que estão presentes naquela obra, e aí a gente calcula esse valor em porcentagem ali, o BDI, e se vocês se recordam, né, do nosso trabalho de orçamento, ele entra em cada etapa dos custos diretos, então a gente vai embutindo, né, os custos indiretos ao longo da obra para que eles sejam supridos também, né, dentro do nosso orçamento. Quais são os custos indiretos? Mobilização e desmobilização dos serviços. Então, instalação dos elevadores, desinstalação, instalação do canteiro de obra, desinstalação. Então, esses processos ali de transporte de material e tudo mais, mobilização e desmobilização. Essa movimentação, né, que não vai entrar no custo direto necessariamente. A parte de administração, então, as despesas que estão relacionadas com o administrativo, com o escritório, com as documentações ali que a gente precisa manter rodando enquanto a obra está acontecendo. Então, o escritório vai continuar aberto, vai continuar funcionando. E a obra tem que, sim, suprir, né, para que esse escritório continue funcionando, para que os funcionários do escritório continuem ganhando seus salários. Vai entrar na parte de administração. Impostos, então vão entrar os impostos e as taxas que estão relacionados, né, com a obra em si e com a parte da empresa, tá? Vão entrar todos os impostos aí, municipais, federais, estaduais, entram junto nessa conta. E os riscos, né? Então, quanto que essa obra vai gerar ali para a gente de risco ou quanto que ela geraria de lucro, né? Se esse dinheiro, esse orçamento aí tivesse investido, como que vão funcionar os riscos, né? Caso essa obra dê prejuízo, para a gente conseguir se proteger um pouco dentro da orçamentação, tá? Então, entram aqui os custos diretos e indiretos. Eu fiz essa divisão para ficar um pouco mais visível, né? E aí, pessoal, finalizando essa parte aqui, a gente entrou na parte de canteiro de obra, tá? A gente conversou sobre o canteiro, sobre os aspectos, né, de como posicionar, né, os nossos elementos dentro do canteiro. Mostrei alguns dos croquis para vocês. A gente não chegou a fazer o trabalho de canteiro, né? A minha ideia é fazer ele no presencial, tá? Então, voltando, provavelmente a gente vai fazer ele, né? Vai ser a primeira coisa. Espero que a gente volte na semana do dia 4, se tudo der certo, né? Se o corona permitir aí, né? A gente consegue voltar com todos os procedimentos de segurança e higiene que serão necessários, né, para a gente continuar vivendo. Não só nesse próximo mês, mas provavelmente na vida, tá? E a gente conversou sobre esses aspectos de croquis, né? Então, posicionamento do portão, aonde que vão ser os locais, aonde a gente vai realizar a preparação dos nossos elementos estruturais, né? A parte de armação, a parte de formas, aonde que a gente vai montar a estação de dosagem, que vai estar a presença do cimento, da argamassa, tudo ali próximo, areia e brita posicionados no local. Aí a gente tem a colocação aqui, deixa eu mudar o ponteiro de novo, da betoneira, né, se for moldado no local e tudo mais. A torre do guincho, para que o guincho tenha aquele arranjo, né, para conseguir ter uma rotação interessante dentro da nossa obra, a gente conseguir aproveitar o máximo. Sim, os slides já estão disponíveis, Guilherme, eles estão naquele link do OneDrive, tá? Estão no link do OneDrive lá, é a aula 08, eu já deixei lá.
já está por lá, tá? Aonde que vai estar a torre do GINF, então, para a gente ter esse arranjo ali ser melhor aproveitado dentro da nossa obra. Aí nós conversamos sobre padrão de água e energia elétrica para que a gente consiga receber, né, esse abastecimento desses dois materiais já desde o começo. Então, é uma das primeiras etapas que a gente vai atrás para conseguir essas ligações. Falamos sobre a parte de escritório, então, onde que ele vai ficar localizado, tem que ter um escritório para acompanhamento da obra enquanto ela está sendo executada. Falamos do almoxarifado aqui no cantinho, o local onde a gente vai guardar as ferramentas, né? Vai ter esse controle das ferramentas menores, de quando que elas vão estar sendo utilizadas e tudo mais. E a parte, claro, de áreas de vivência, a gente falou do banheiro, do vestiário, quando que o banheiro tem que ser colocado e em qual distância que ele deveria ser colocado para o funcionário ter acesso a um banheiro na distância mais próxima, né? Conseguir utilizar ali sem prejudicar o ritmo de trabalho em si, tá? E aí a gente conversou sobre os aspectos mais específicos. Então, a ideia é que a gente monte um croquis das instalações, defina esse croquis dentro do espaço do nosso terreno, né? Para conseguir fazer a obra, né, ser executada ao longo do tempo, tá? E aí entra a parte de que esse croquis, esse projeto, tem que considerar requisitos de segurança, principalmente, para manter a segurança dos funcionários que vão estar trabalhando, e de ergonomia, pessoal. Então, como que vão ser realizados os serviços, qual que é a posição, né, que o funcionário vai ter que estar fazendo ali para conseguir realizar o serviço, se isso vai causar um problema de saúde nele depois, né, de dores e tudo mais. Então, ter esses cuidados de fazer as instalações de maneira adequada, tá? Para que o funcionário consiga trabalhar da melhor forma possível, a produtividade seja dentro do que a gente espera. E aí a gente conversou sobre as áreas de vivência, né, que elas estão listadas para vocês, e daí lá na aula de canteiro de obra tem as especificações de cada uma, então as instalações sanitárias, né, aonde que vão estar as instalações, qual que é a distância máxima, suas dimensões mínimas ali, para a gente ter uma instalação adequada, os vestiários, para que eles consigam colocar as roupas, né, as roupas que eles vão estar utilizando durante o trabalho, para conseguir guardar alguns pertences pessoais, né, deixar tudo seguro, trancado, os alojamentos quando for necessário, dependendo do porte da obra, da onde que está o local da obra, né, se ele é um local afastado, a gente vai precisar de alojamento, o refeitório, então, para que eles consigam realizar a alimentação. Normalmente o local do refeitório também é utilizado como local de reunião ou local de área de lazer também, né? Utilizar esse mesmo espaço ali para aproveitar mesmo, né? Um espaço grande que já está montado. E a necessidade do ambulatório, dependendo do número de funcionários que está dentro da obra. Se eu não tenho ambulatório, não preciso, né, naquele local, eu vou precisar pelo menos permitir a entrada de uma ambulância de maneira fácil, né, e com uma boa acessibilidade ali dentro da minha obra, caso seja necessário, tá? Além das áreas de vivência, a gente falou sobre as áreas operacionais, tá? Então, são duas categorias, né, quando a gente fala de canteiro de obra, que nós precisamos levar em consideração. As áreas de vivência, para a gente dar aquela qualidade de trabalho para o nosso funcionário dentro desse ambiente, e as áreas operacionais. Aí entram todas as partes relacionadas a material e execução. Então, a central de argamassas e a central de massa, né, de argamassa, concreto, e de armaduras e formas, aonde que vão estar essas centrais, como que elas vão estar localizadas, qual que é a proximidade delas com os equipamentos básicos, qual que é o tamanho que elas precisam ter, então pensar no maior elemento estrutural que vai ser montado, né, qual que vai ser a distância desse material fresco que está sendo produzido ali para ele ser utilizado em obra. Então, quando a gente fala de argamassa, de concreto, pensar nessa distância principalmente. A gente falou do armazenamento de material, então desde esses insumos principais para afastar eles da umidade, para fazer cobertura quando for necessário, para utilizar o material que está mais próximo de vencer, né, de perder a validade e deixar os materiais mais novos para o final, para a gente não perder material por não ter utilizado no tempo correto, tá? Então, cuidar com esses aspectos. E falamos também dos equipamentos.
né, armazenamento dos equipamentos, principalmente os equipamentos menores, as ferramentas, então armazenar num local fechado, ter uma organização para esses equipamentos, para saída e a parte de devolver eles depois no final do dia, então ter esse controle ali de saber com quem que estão as ferramentas, né? Quais são as ferramentas que estão sendo utilizadas, quantas ferramentas que tem, porque tudo isso, né, quando vai se perdendo ao longo da obra, vai gerando gastos, né, de ter que comprar ferramenta nova e tudo mais. Então, o ideal é que a gente tenha uma organização nesse sentido, tá? A parte do apoio técnico-administrativo, então a parte de escritório, então montar a montagem do escritório ali dentro do canteiro de obra para ter o acompanhamento, e a parte de segurança mesmo, né? A guarita ali, onde a gente vai ter o controle tanto de entrada de material de fora, né? Que está vindo ali para que a nossa obra seja executada, quanto controle da entrada de pessoas que estão transitando ali no local, quanto um controle, uma segurança, né, durante os horários onde a obra vai estar fechada. Então, né, garantir essa segurança para que os nossos equipamentos não sejam furtados e tudo mais. Tem algumas etapas que a gente vai ter equipamentos que são, sim, mais caros, né? Vamos ter materiais que são mais caros e eles necessitam de uma segurança ali para evitar esse tipo de situação. E ainda a parte de transporte, né, que também vai entrar dentro das áreas operacionais. Então, a necessidade de elevadores, a utilização das gruas, né, para que a gente vá levando material para a nossa edificação à medida que for necessário, né, além da utilização do clássico carrinho de mão também. Tudo isso entra aqui dentro das áreas operacionais do canteiro, tá? E aí, quando a gente estava fechando a parte de canteiro, né, foi a nossa última aula presencial aí, nós conversamos sobre os aspectos de gestão de obra, então a utilização de algumas ferramentas que são utilizadas para outros aspectos da vida também, né? Tem muita gente que trabalha com essas ferramentas para a parte pessoal mesmo, né? De se organizar e fazer um crescimento ali dentro do que a pessoa quer melhorar e tudo mais, mas a gente pode aplicar isso dentro de uma empresa, né? Dentro de uma situação específica, como uma obra, dentro de um trabalho, alguma coisa nesse sentido. O que eu trouxe para vocês foram duas ferramentas, que foi o 5S, né, que é uma ferramenta japonesa, que fala de 5 conceitos principais, que são abordados para ir melhorando os aspectos da obra. Então, utilização, organização, limpeza, saúde ou higiene e disciplina. Então, analisar esses 5 conceitos e incorporar eles dentro da obra, né, quando for necessário, para ir melhorando esse gerenciamento, para ela fluir de uma maneira mais produtiva, tá? Então, a gente conversou, né, e vocês fizeram alguns exercícios relacionados a aspectos específicos de obra que vocês veem no dia a dia, né, onde a gente consegue aplicar esses conceitos para melhorar, né, para dar uma solução, para evitar que isso continue acontecendo. E também o PDCA, né, que está relacionado com planejar uma ação, fazer ação, colher os resultados, analisar esses resultados e aí agir novamente em cima dos resultados obtidos, né? Então, ou continuar agindo se aquele plano deu certo, né? Se aquela execução deu certo, ou ver o que deu errado e melhorar, planejar de novo e continuar essa ação, né? Então, são duas ferramentas ali que a gente conversou nessa parte de gestão de obra. E aí, meu povo, depois que a gente finalizou essa parte, a gente entrou na parte de preparação do terreno. E aí, essa foi uma das aulas já que foi dada por vídeo, né? As aulas por vídeo também estão todas disponíveis para vocês, tá? Elas ficam disponíveis no AVA, na parte aula das sessões. Depois de toda a aula, eu paro a gravação, baixo a gravação, coloco a gravação no YouTube, pego o link do YouTube, coloco lá no AVA e coloco aqui no grupo também, tá? Então, se vocês subirem lá para cima, tem os links do YouTube de todas as nossas aulas, né, que foram dadas já no isolamento, tá? E esses links estão todos lá no AVA também. Eu vou colocar o de hoje também para vocês lá, beleza? Sempre na parte aula, tá? E aí, pessoal, a parte de preparação do terreno, a gente conversou sobre, né, como preparar esse terreno para montar o canteiro de obras em si, né? E aí a gente conversou sobre a instalação de cercas e tapumes. Então,
fechar esse perímetro para que a gente tenha, né, uma segurança da nossa edificação, para que a obra aconteça com a gente controlando os processos que estão acontecendo lá dentro, né? E organizar também a entrada de material, o que está entrando, para onde que vai, qual pessoa que está entrando, qual funcionário que chegou, saiu, né? Então, ter esse controle, essa organização interna ali. E aí a gente conversou sobre a placa de obra, que é um elemento obrigatório, né? Que tem que ter ali exposta, né? Fora da nossa construção. Nessa placa a gente tem que ter o número de registro no conselho dos responsáveis técnicos que estão trabalhando com essa obra. Normalmente, né, as pessoas que foram trabalhando com os projetos, né, vão colocar a placa de obra ali também, com o seu número do registro, tá? E os responsáveis por execução também tem que ter o seu registro colocado ali. Aqui tem uma placa do CREA, né, que fica lá no site deles como ideia, né, para que vocês montem a placa em cima disso, mas normalmente cada empresa monta, estiliza a sua placa, desde que tenha informação ali dos responsáveis, né, e o seu número de registro, tá tudo tranquilo, beleza? E aí a gente conversou sobre a parte do portão também, né, como a gente sabe, o ideal é que a gente tenha um portão ali para que tenha essa entrada de material, principalmente, um portão maior, né? E quando a gente está trabalhando com obras, né, onde vai ter entrada de material e saída de material o tempo todo, a gente sabe que vai ter isso, né? Pensar em facilitar o fluxo daquelas ruas que são próximas. Então, se eu tenho uma rua muito movimentada, tentar colocar o portão na rua menos movimentada para evitar esse fechamento de fluxo, né? Para que a gente evite cada vez mais essas situações e deixe a vida externa correr, né, normalmente, sem estar atrapalhando ali por causa de de chegada de material e descarregamento e tudo mais, tá? Quem nunca teve que dar uma desviada bem boa, né, e entrar numa outra via ali porque estava parado por causa de construção. Então pense sim no impacto da construção no exterior. O ideal é que a gente venha, faça o nosso trabalho, fique tudo pronto, vai embora, né? Sem que percebam que a gente está ali. Nós sabemos que causa barulho, causa desconforto, então cuidem com esses aspectos também, né? E aí, pessoal, claro, para que a gente consiga fazer o processo de preparar o terreno, de conseguir alocar a nossa obra e aí sim começar a subir as estruturas, né, a gente precisa fazer o processo de terraplanagem. Então, adequar o nosso terreno ao que foi estabelecido, ao nível que a gente pensou, para conseguir implantar o projeto, né, que nós montamos, tá? Então, a ideia da terraplanagem é o que a gente estava conversando no começo, remover a terra em excesso dos locais onde a gente quer retirar e alocar, né, terra, montar um aterro ali no local onde está faltando para chegar no nível que a gente quer. O ideal é que a gente tenha essa movimentação dentro do próprio terreno, né? Utilizar o material que está sendo retirado de um local para montar o aterro do outro, para que a gente tenha, né, um aproveitamento desse material. Nem sempre é possível, né? Às vezes a gente precisa comprar material ou descartar material. Então, fazer esse processo com cuidado, nos locais adequados, tá? E aí, pessoal, normalmente a gente trabalha com esse projeto de movimentação em cima do levantamento topográfico, né, que nos mostra as inclinações, as curvas de nível, o relevo do nosso terreno. Então, trabalha em cima dessas informações para montar o processo de movimentação de terra ali, para preparar o terreno e aí chegar no projeto arquitetônico final, né? Qual é o nível que eu estou pensando para o projeto arquitetônico. E aí nós conversamos bastante nessa aula lá, se vocês forem assistir ela, tem muitas informações sobre os equipamentos que são utilizados para escavação, para realizar a movimentação de terra, para fazer o descarte, né? Então, cada equipamento dentro do seu porte, da sua finalidade, dentro de uma preparação do terreno ali, desse processo de terraplanagem. Lá tem a diferenciação dos equipamentos, eu não trouxe aqui porque eu acho que não cabe nesse momento, tá? Então, deem uma olhada lá na aula depois. Então, a ideia é que a gente faça essa escavação, prepare os cortes do aterro, né? E faça a alocação desse material. Ou eu vou descartar, né, esse material, né, que é o que a gente chama de bota fora, ou eu vou fazer um empréstimo, uma compra desse material para alocar no local, né? Colocar ali onde está faltando.
E aí, fechando essa parte de preparação do terreno, a gente conversou sobre a destinação dos resíduos. Falamos sobre as classes dos resíduos, quais são as classes e como realizar uma destinação adequada. Então, o que é legal, pessoal, de vocês também, como profissionais novos que vão entrar no mercado aí, pensar nessa parte de destinação. É uma das maiores parcelas dentro dos resíduos sólidos do mundo, vem da construção civil. E aqui no Brasil, por a gente ter essa cultura do concreto armado muito forte, né? Não entrou ainda o steel frame e o D-frame com tanto afinco, querendo ou não, o volume de material é muito maior que resíduo, tá? Então a gente tem que sim começar a pensar em alocar esses resíduos da maneira correta e mandar eles para locais que consigam reciclá-los e reutilizá-los dentro da nossa própria indústria, né? Então, criar essas situações ali de melhorar cada vez mais esse aspecto dos resíduos, do lixo que a gente está gerando dentro de obra, né? A gente sabe que o volume é muito grande. Então, nós conversamos sobre as classes, né? A primeira classe, a classe A, está relacionada com os resíduos reutilizáveis, recicláveis, né? E aí vai entrar desde o solo, né, que a gente retirou ali na terraplanagem, ele pode entrar nessa classe aqui, até os resíduos cerâmicos, então tijolos, telhas, placas cerâmicas, e também a parte de argamassa de concreto também vai entrar aqui. São resíduos que são reutilizáveis, né, como agregado, de maneira muito simples, sem ter muita preparação para que a gente consiga reutilizar eles. Aí na classe B, a gente entra outros resíduos que também são reutilizáveis, mas eles precisam de um retrabalho, né? Precisam de uma transformação ali para que a gente consiga reutilizar esse material. E aí vão entrar os plásticos, o papel, o papelão, os metais, os vidros, a madeira. Então, vão entrar já nessa segunda classificação ali, na classe B, onde a gente precisa, né, de uma transformação mesmo, né, de um trabalho ali mexendo com esses resíduos para conseguir reutilizar. Na classe C, pessoal, vão entrar os resíduos aonde a gente não tem como fazer essa reutilização, né? Ainda não tem tecnologia para que a gente consiga reutilizar esse material. E um dos exemplos mais clássicos nessa categoria é o gesso, tá? Ele é um material que a gente pode ter resíduo dele, né? Mas ele não é reutilizável, tá? Ele tem aspectos químicos ali que não permitem que a gente consiga reutilizar esse material como a gente está pensando, como a gente consegue reutilizar o concreto, a argamassa, né? Então fica difícil da gente conseguir reutilizar ele, tem que dar uma destinação para esse material. E na classe D entram os resíduos que são perigosos, tá? Que tem uma composição química que é nociva para o ser humano. Então entram as tintas, os solventes, os óleos e toda a parte, né, que tem contato ali, por exemplo, se a gente estiver falando de resíduos hospitalares, tudo vai entrar nessa classe D aqui, tá? Então, quando a gente fala de composições químicas que podem causar problemas respiratórios ou doenças por contato ali no ser humano, tá? Então, a gente separa dentro dessas classes. Hoje, os nossos estudos relacionados à utilização de resíduos, eles estão concentrados aqui na classe A, né? Vocês até fizeram um trabalho, né, quando a gente finalizou a parte de preparação de resíduos, dando exemplos de utilização desses materiais. Então, como utilizar os resíduos dentro dos próprios elementos da construção civil, como que a gente está incorporando esses resíduos dentro da construção. E isso, sim, pessoal, é uma área muito interessante, muito rica e que vai continuar crescendo, né? Cada vez mais a gente fala de ter uma sustentabilidade, de ter construções limpas, de ter redução de resíduo, de ter reutilização. Então, vocês pensarem nesses aspectos também é um diferencial, tá? Acho que era isso. E aí a gente vai para as questões de preparação do terreno, tá? Então, vocês fizeram 3 questões. A terceira era aberta, né? Era essa questão para dar esses exemplos. Eu gostei muito das respostas que vocês trouxeram. Esse é um dos trabalhos que já está corrigido. Os últimos ainda não estão corrigidos, tá? Tô trabalhando aí para corrigir eles na semana que vem. Vou fechar com certeza, né? A gente está
com o prazo curto aí, mas a demanda dessas aulas online aí tá bem pesada, né? A gente tem um trabalho bem grande depois que ela finaliza, para conseguir postar os links e tudo mais, então ficou pesado. Mas estamos entrando no ritmo, galera, vamos que vamos, né? E aí eu vou mostrar para vocês quais são os gabaritos das questões que eram mais diretas, né? Para vocês terem esses gabaritos, que é interessante também para conhecimento, para prova e tudo mais, né? Para fechar esse pensamento. Então, a primeira aqui. As placas de obra são elementos não obrigatórios, já que servem apenas para divulgação dos prestadores de serviço que participaram do empreendimento. É falso, né? Tá em vermelho. As placas de obra são sim obrigatórias, tá? Tem que ter o responsável técnico lá, tem que ter o número do registro e é passível de multa se não tiver essa placa, tá? A segunda parte, segunda frase. O projeto de canteiro de obras deve prever o fechamento do perímetro do lote com tapumes ou cercas, a fim de garantir a segurança contra acidentes e furtos. Devem ser previstos portões separados para entrada de pedestres e para veículos. Sim, é verdadeira, né? O ideal é que a gente tenha esse fechamento do perímetro, e se a gente conseguir fazer essa divisão entre os portões, a gente tem uma facilidade ali na hora de realizar o controle, né? É bem ideal que a gente faça isso. Tenha um controle de entrada de materiais separado do controle, né, do pessoal que está entrando, tá? Deixa eu mudar minha cara aqui. Aí. Terceira frase. A baixa de habite pode ser solicitada a qualquer momento pelo gestor ou proprietário da obra, independente da etapa em que se encontra, já que se trata de documento imprescindível para a liberação de financiamentos. O quanto antes o empreendimento possuir esse documento, melhor para os clientes. É falsa, né? O habite vem quando a gente finaliza a obra, tá? Então, quando finaliza, aí vem o pedido do habite para que ele consiga, para que a prefeitura consiga realizar essa fiscalização de como que a obra foi feita e liberar a documentação, né, para que a obra seja utilizada pelo usuário. Então, ela não pode ser solicitada a qualquer momento, é só no final da obra, tá? E aí, a segunda questão aqui, deixa eu mudar minha cara para cá, era uma questão de completar, né? Então, completar com as opções que vocês tinham. Então, na primeira parte ali, temos a primeira frase. A placa de obra é um elemento obrigatório a ser afixado no tapume e deve conter o nome dos autores dos projetos e a opção que encaixava melhor aqui nessa situação, os responsáveis técnicos, né? A gente sabe que tem que estar lá o registro em relação a isso, que executam a obra. Então, tem que ter os responsáveis técnicos na placa também. Antes do início da terraplanagem, como garantia da estabilidade dos lotes vizinhos, executa-se o que é do solo. Aqui, o que encaixa é a contenção. Então, dependendo de como estão as situações dos solos das construções vizinhas, antes da gente fazer essa movimentação de terraplanagem, né, e de preparar o nosso terreno, a gente precisa, sim, realizar, né, uma contenção ou algumas contenções ali para evitar que as construções vizinhas tenham uma movimentação de terra excessiva e evitar problemas, né, da gente ter que arrumar isso para frente, tá? E aí, na terceira frase aqui, terceira, ao se demolirem as vigas, lajes e pilares de uma edificação antiga para a construção de uma nova, os entulhos gerados se encaixam na classe tal. E aí é o que a gente falou dos resíduos agora, né? Opa, acho que fechou, peraí. Aqui. Agora voltou, né? Voltou. Voltou? Agora voltou, professor. Beleza. Então, nessa terceira frase aqui, quando a gente fala de demolição de vigas, lajes e pilares, o volume maior de material que a gente vai ter é concreto, né? Então, vai se enquadrar na classe A, principalmente, tá? Então, a classe A seria a resposta correta aqui. A terceira questão, como eu comentei, era uma questão aberta, né? Para vocês darem exemplos da utilização dos resíduos em algum outro material da construção. Aqui nas questões, essas duas, ficou alguma dúvida?
dentro do que eu estava falando para vocês, ficou dúvidas? Está tranquilo? De boa? Manda um joinha lá para mim. E aí a gente fecha com locação. De boa. De boa? Fechou. Então, pessoal, o último aspecto que a gente comentou, né, que vai caber dentro da unidade 2, é a parte de locação de obra, tá? Então, depois que a gente tem o desenho do canteiro, a gente tem a preparação do nosso terreno, né, terraplanagem, tá com a superfície nivelada, bonita, a gente vai realizar a locação da obra. O que vai ser a locação? A gente vai transferir do projeto para o terreno. Então, pegar os nossos projetos que vão estar em escala reduzida, né, e trazer eles para a escala real, aumentar essa escala, trazer para a escala real e colocar ali no terreno. E aí o ideal é que a gente sempre parta de um ponto de referência, o que a gente chama de referência de nível. Esse ponto de referência, ele normalmente está relacionado com o ponto zero do levantamento topográfico, né? Normalmente o profissional que realiza o levantamento topográfico faz a partir de um certo ponto. E esse ponto a gente pode utilizar ele para locação de obra também. Ele vai ser um marco zero plano altimétrico. Então, tanto no plano, né, no eixo x e y ali do nosso terreno, quanto em relação à altura, tá? Então, ele está no nível da rua ali, né, no nível zero. E aí, tanto se a gente for descer ou se a gente for subir, a gente sempre trabalha com esse nível ali como base, tá? Então, se vocês observarem aqui, né, a gente tem aqui o terreno, aqui vai estar a nossa edificação, né, a projeção da edificação aqui no meio, e olha onde que está a nossa referência de nível, né? Está fora, né? Está afastado. Por que a gente faz a utilização de um ponto e marca tudo em relação àquele ponto? Para evitar a propagação de erros, né, galera? Então, se eu faço esse primeiro ponto, aí eu marco o segundo em relação ao primeiro, esse aqui está errado. E aí eu vou fazer o terceiro, aí eu faço em relação a esse segundo. O terceiro também vai estar errado, e o próximo também vai estar errado, e também vai estar errado, e também vai estar errado, então eu vou propagar muitos erros. O ideal é que a gente trabalhe sempre com o mesmo ponto, então eu meço a partir dele, vem o próximo, eu meço a partir dele também, tá? Então a gente trabalha sempre com o mesmo ponto para evitar que os erros vão se agravando, né? Quando a gente tem a parte de locação de obra. E aí a gente conversou sobre as estruturas. Oi. Só uma dúvida, esse ponto de nível ali, ele tem alguma referência como esgoto, inclinação, a própria questão da altura da casa? Porque isso define muito, né? Não, normalmente a gente trabalha com o nível da rua, tá? O nível da rua vira o nosso nível zero. Normalmente isso que a gente utiliza até no projeto arquitetônico, né? O nível da rua primeiro, e daí se for subsolo, ele vai estar sempre para baixo, tá? Trabalho com o nível da rua e utiliza sempre essa extremidade aqui da guia, da calçada ali, aqui, essa extremidade do pavimento, né? Porque se a gente for para o meio do pavimento, aí vai ter sim uma certa inclinação e tudo. O ideal é que a gente pegue na extremidade do pavimento. Ok. Aí sim, na parte de esgoto ali, né? A tubulação de esgoto normalmente está localizada ali nessa extremidade do pavimento, dá para utilizar ela como base. E aí, pessoal, a gente comentou sobre as estruturas provisórias que são utilizadas para realizar essa locação. Então, falamos sobre os gabaritos ou tabeiras, né? Que é a nomeação que a gente utiliza. E aí, são estruturas de madeira provisórias que vão ser alocadas ali, fazendo, né, um perímetro em volta da nossa edificação principal, tá? Para auxiliar na locação dos elementos. E aí a gente pode trabalhar com as tabeiras contínuas, aonde vai ter a estrutura de madeira passando por completo ao longo do perímetro, né? Monta essa estrutura, ou ainda vamos trabalhar com a utilização dos cavaletes. Então, são estruturas de madeira menores, né? Que vão ser colocadas só nas extremidades, ali nos pontos de eixo principais. Tá? O que acontece principalmente com os cavaletes, que a gente precisa do cuidado? Eles são legais de utilizar porque eu utilizo menos material, eu tenho mais espaço para a entrada de equipamento? Sim, mas a gente tem que cuidar com a movimentação, com a instabilidade desse tipo de estrutura, né?
que a gente sabe são estruturas de madeira, então dá aquela conferida na hora que for ser feita a locação, na hora que for ser feita a execução, porque sim, eles têm a possibilidade de se movimentar muito mais fácil do que uma estrutura contínua, tá? Então é muito mais comum que a gente tenha movimentação quando a gente está falando desse tipo de gabarito aqui. Então ter esse cuidado ali, porque está passível de movimentação, né? Uma estrutura de madeira, ela está colocada provisória exatamente para que seja fácil de retirar depois. Então, ter esse cuidado ali de conferir como que está a locação a hora que for executar. E o maior problema que a gente tem são com obras maiores, né? Onde a gente tem equipamentos de grande porte que vão estar entrando ali para realizar a fundação, para realizar, né, esses processos de preparação das estruturas. Então, ter esse cuidado, tá? Beleza. E aí, como que a gente faz o processo? Então, a gente marca ali, coloca o gabarito e nós vamos trabalhar com os eixos. Então, nós vamos entrar com os eixos da edificação, os eixos externos, né? Vamos entrar com os eixos dos elementos estruturais após isso, né? Quais são os primeiros elementos estruturais que a gente vai marcar? O eixo dos pilares, tá? Os pilares, né, que vão subir depois, e através dos pilares, a gente sabe que são os pilares que vão passar as cargas da edificação para os nossos elementos de fundação. Então, a gente precisa utilizar o eixo do pilar para conseguir marcar os elementos de fundação, que vão ser, sim, a primeira coisa que vai ser executada, né, na nossa obra em si. É a primeira construção ali, né? Primeira dosagem, primeira montagem, eles são os elementos de fundação. Então, a gente utiliza os eixos dos elementos estruturais dos pilares para encontrar o eixo dos elementos de fundação e realizar a sua execução. E, por favor, pessoal, estruturas como essas têm que ser conferidas antes de fazer a execução. Os seus diâmetros, o seu eixo, o seu centro geográfico ali tem que ser conferido dentro dos projetos, porque a gente faz projeto estrutural pensando naquela forma, utilizando aquelas cargas, elas vão ser passadas para essa dimensão, nesse local. Se eu trago, né, e tem uma diferença na hora da execução, isso sim vão causar cargas excêntricas, vão causar tensões que a gente não previu no projeto estrutural e pode chegar a uma degradação grande, pode chegar a um rompimento até desses elementos estruturais. Aí vocês falam para mim, mas tem fator de segurança, mas nem tudo o fator de segurança aguenta, tá? Se a gente tiver uma diferença de aplicação de carga, isso vai dar um problema bem grande. Então, tomar esses cuidados de manter os eixos nos locais corretos, né? A gente marca os eixos normalmente com os fios de nylon, né? Por isso que entra a estrutura de madeira ali, que permite que esses fios sejam presos, né? E que a gente consiga movimentar com facilidade depois. E aí nós fizemos alguns exercícios também. Finalizando os exercícios aqui, a gente já fecha, tá? Então, o primeiro exercício. Aqui, verdadeiro ou falso? Então, nós tínhamos 3 frases. O que está em azul é verdadeiro, o que está em vermelho é falso. O projeto arquitetônico apresenta a edificação em uma escala ampliada, com relação à realidade. Por isso, faz-se necessária sua redução no momento da implantação da obra. É falso, né? Na verdade, o projeto arquitetônico que está reduzido. E aí a gente vai aumentar para colocar na obra, né? Não o contrário. A gente trabalha com escalas reduzidas ali para, né, conseguir representar a realidade num papel, tá? Então, a gente vai ampliar no momento de implantação. Então, é falso. Segunda, na alocação da edificação, é desejável que os pontos sejam marcados sempre a partir da referência inicial para evitar a propagação de erros. Sim, né? A gente comentou sobre esse ponto zero, esse marco zero aí que a gente escolhe, sempre trabalha em relação a ele para colocar os gabaritos ali, para que a gente consiga marcar de maneira adequada, né, fazer essa alocação dos nossos elementos de maneira adequada sem propagar vários erros, tá? Terceira, há 2 tipos principais de tabeiras, as contínuas e as estruturas espaçadas. Para as construções de grande porte, os gabaritos espaçados são interessantes, porque otimizam o espaço e facilitam o serviço. Sim, eles otimizam o espaço, mas a gente tem um problema bem grande relacionado à movimentação, né, que a gente comentou agora.
em obras grandes é muito passível desses elementos se desestabilizarem e saírem do local adequado e a gente ter dificuldade de enxergar isso antes de realizar a execução. Então tem que ter um cuidado ali grande quando a gente está falando de obras com um porte maior, tá? E em relação às respostas finais ali, então seria a letra A, porque apenas a alternativa 2 está correta. Segunda questão. A seguir são apresentadas afirmativas acerca do tema alocação de obras, verdadeiro ou falso. E aí nós temos 3 afirmações aqui. A primeira, a mangueira de nível é uma ferramenta útil, sempre que 2 pontos se encontram alinhados e se deseja conhecer a distância horizontal entre eles, sendo inclusive bastante empregada nas medições onde é necessário vencer obstáculos. Sim, a mangueira de nível ainda é bastante utilizada, ela é uma ferramenta fácil de ser utilizada, né? Que nos dá uma resposta de distância horizontal ali, já num primeiro momento. Então, sim, ela é utilizada para esse tipo de situação, então é verdadeira. Segunda, na marcação dos elementos de fundação, pode ocorrer a movimentação de terra, por isso é importante impedir o deslocamento dos pontos locados e garantir a sua conferência no momento da execução. Sim, é o que a gente estava comentando agora, né? De manter os eixos adequados ao que tinha sido previsto no projeto estrutural, para evitar que essa movimentação aí diferencie o local inicial que a gente tinha pensado no projeto, né, de fundações e no projeto estrutural em si. E a terceira, vamos lá. A alocação é uma etapa da obra de muita responsabilidade, pois o posicionamento dos elementos estruturais depende dessa marcação inicial. Um pilar que tenha sido locado errado corre o risco de receber uma carga excêntrica não planejada pelo calculista. Também está dentro desse pensamento, dessa conversa que a gente está falando dos elementos estruturais. Então, sim, tem que ter muito cuidado para estar alocando o elemento estrutural dentro do que foi programado, né, para as obras, para o projeto estrutural, para esse projeto arquitetônico, para passar as cargas da edificação. E aí a nossa terceira e última questão. Quem professora? Oi. A mangueira de nível, ela serve para medir medidas horizontais também, como está ali, ou não? Certo. Ela não é uma medida horizontal, né? Mas como você vai fazer uma medida horizontal se você não tem tipo, uma medida... A gente consegue você serve para medida no caso, vertical, para acertar o nível. Mas como você não consegue acertar uma medida, uma distância, 10 metros com a mangueira de nível, você não sabe quanto tem 10 metros, né? Você não consegue fazer isso. A gente consegue fazer uma proporção. Então, como você vai fazer uma medida horizontal? A gente consegue fazer uma proporção com a diferença de altura. Através de conta de triângulo retângulo mesmo, que consegue essa distância horizontal. Está relacionado com cálculos geométricos. Eu posso deixar para vocês, tem um vídeo mostrando como que consegue essa distância horizontal. Eu acho que ele está no livro didático de vocês, mas eu não lembro se o link está funcionando. Que mostra a utilização da mangueira de nível para essa parte de distância horizontal também. Ok. Eu vou mandá-la para vocês. Só eu vou achar ele depois, daí eu envio. Ele não vai ser preciso, né? Dentro do que a gente conhece. Ele não é uma medida precisa, né? Uma medida mais informal, né, em si, mas dá para fazer sim, tá? Terceira questão. Considere a figura a seguir que representa em um projeto de fundações um pilar, suas estacas e o bloco de coroamento, um elemento de transição na estrutura. Nesse projeto, o pilar chega ao nível mais baixo da edificação, descarrega sua carga no bloco, que redistribui para as estacas essas cargas. Os elementos de fundação profunda, as estacas, transferem para o solo as solicitações impostas pela edificação. Então, a gente tem um pilar retangular, que é o pilar que está aqui. Deixa eu pôr a canetinha. Aqui, olha lá o pilar. Tá? E aí ele tem um eixo, né? O centro geométrico aqui do nosso pilar. E aí,
Para fazer a distribuição das cargas, a gente colocou um elemento de transição, que é o bloco de coroamento. O bloco de coroamento é diferente do bloco de fundação que a gente comentou na aula anterior, tá? O bloco de fundação, ele não tem armadura, ele pode ser feito de vários materiais. O bloco de coroamento, ele tem armadura. Ele é um elemento que vai fazer a transição entre a carga dos pilares para a fundação. O bloco de fundação, ele é um elemento de fundação já, ele vai ser a fundação, tá? Então, esse aqui é um bloco de transição. A gente calcula, né, as suas cargas e as suas armaduras lá na matéria de concreto armado, tá? Concreto armado 2. Olha aqui o nosso bloco. Tá? Ele está distribuindo a carga para 3 estacas. Então, a gente tem uma carga de edificação vindo no pilar que vai ser redistribuída para 3 estacas e essas estacas vão passar para o solo. E aí, o que o exercício pedia para a gente é para a gente localizar os eixos, né, os centros geométricos ali de cada uma das estacas, partindo do eixo principal, que era o eixo do pilar. Tá? Então, a gente tem as estacas aqui. Verde. Aqui. O pontinho. Aqui é a estaca A. Aqui embaixo. B. E aqui do ladinho C. E aí, partindo do centro geométrico, né, que está no pilar, a gente foi fazendo essas diferenças. Então, na estaca A aqui, a gente não tem variação no eixo X, tá? Então, ela não varia, né, dentro do eixo X aqui. Ela varia só para cima. Então, no eixo X é 0 de movimentação, no eixo Y é 103 para cima do centro geométrico do pilar. É assim que a gente consegue localizar o eixo principal da nossa estaca, ali, o centro, né, dessa estaca circular. Na estaca B aqui, a gente tem uma movimentação de 87 para esquerda, então a gente coloca negativo para entender em qual direção que está andando essa estaca. E mais 49 para baixo, então também vai estar representado por negativo para mostrar que é para baixo da linha do centro geométrico do pilar. E na estaca C, nós temos também 87 de movimentação, mas é para a direita, e aí a gente coloca como positivo na resposta, para mostrar essa direção, e 49 para baixo, então menos 49 centímetros. Essa era a resposta correta, tá? Galera, em relação ao que eu tinha para passar para vocês, era isso, tá? Queria perguntar se ficou alguma dúvida, algum questionamento, né? A nossa matéria vai até aqui para a prova, e aí a outra parte, né, fica para a sequência, tá? A unidade 3, a parte de fundação, não vai cair. Tá tranquilo? Espero que tenha sido produtiva aí a revisão, né? Para dar uma tranquilizada nos ânimos. E daí, na semana que vem, eu fico aqui nesse horário para que eu consiga auxiliar vocês na realização da prova, em relação à interpretação de alguma coisa, como responde alguma questão, né? Se vocês tiverem problema de acesso, alguma coisa assim. Beleza? Beleza, professora, obrigado aí. Já deu uma tranquilizada, assim. Não, que bom. Joia. Boa noite, professora. Tenha um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Vocês também. Gente, descansem fim de semana, tá? Aproveitem, fiquem em casa, fiquem seguros. E a gente vai conversando daí na sequência. Tá, joia. Obrigado. Tchau, tchau. Beleza? Valeu, até mais. Até. Boa noite, gente. Bom descanso para vocês. Eu vou parar a gravação aqui.